Nesta pílula filosófica, né, a gente vai ver um pouquinho sobre a possibilidade de conjugar na vida social, na política, a individualidade, né, você poder ter ideias próprias, ser diferente da maioria e, ao mesmo tempo, a democracia. A ideia de tratar desse tema veio para mim a partir de um livro sobre o Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês do século XIX, em que há um comentário a respeito da visão do Kierkegaard sobre a democracia. E ele, é curioso, nesse ponto, ele é parecido com outros pensadores, penso até o Nietzsche, embora são pensadores muito distintos um do outro, com algumas semelhanças, mas muito distintos, mas pensadores que veem que na democracia, quando ela é uma democracia de massa, de muitos eleitores, isso é exatamente o que fala Kierkegaard, surge, na visão dele, a opinião pública, a opinião da maioria. E essa opinião, ela tende a esmagar, a passar por cima do indivíduo. O indivíduo passa a ter medo de ter uma posição diferente daquela que é a majoritária, porque quando ele expõe essa visão distinta, vamos dizer assim, ele acaba sendo atacado. O Kierkegaard, parte que explica ele ter essa postura a respeito da democracia, é que ele se julgava atacado, perseguido por largas partes da sociedade dinamarquesa, e ele achava que o motivo dessa perseguição que ele seria vítima era justamente o fato dele ter ideias pessoais, ideias assim contrárias, à da grande maioria. A gente pode, em parte concordar com o Kierkegaard que há esse perigo de fato na democracia. Inclusive Alexis de Tocqueville, esse um pensador francês, um pensador político principalmente, ele escreve um livro muito importante também no século XIX, que é A Democracia na América, e ele percebe o perigo. Ele morou um tempo nos Estados Unidos, ele fala América, ele quer dizer os Estados Unidos, ele morou um tempo lá e ele percebeu a força da opinião pública. E ele considerava que essa opinião pública, ela tendia, vamos dizer assim, a tornar todo mundo igual, a homogeneizar o pensamento e fazer com que as pessoas não tivessem liberdade de espírito para poder tomar uma posição contrária. Então, eu acredito aqui é necessário pensar de dois aspectos, Passando vários séculos, um século no mínimo, mas um pouco menos de um século, desde que o Kierkegaard escreveu, e também é mais um século já, que o Kierkegaard escreveu e que o Tocqueville também expôs as suas ideias, eu acredito que a gente possa dizer que a democracia é uma forma de sistema que, em princípio, parece a melhor, com todos os defeitos que ela possa ter, as dificuldades que há de você compor uma ideia. A democracia depende de muitas coisas para poder dar certo, Ela não é algo mágico, que vamos simplesmente ter algumas instituições, alguma fórmula jurídica, já vai funcionar bem a democracia. A gente vê que isso é falso, É necessário que os indivíduos estejam imbuídos de certos valores, de certa mentalidade de respeito, de responsabilidade, então se pode falar de democracia. Então, ao contrário do que propõe o Kierkegaard, eu acho que não se deve abrir mão da democracia. Agora, ele traz uma questão que realmente é importante. Como é que a gente pode compaginar essa democracia, esse governo que é feito pela vontade coordenada da maioria, ao menos esse é o desejo, a gente sabe como também isso é difícil de conseguir, mas a vontade coordenada da maioria, e isso existir de modo a que nós não esmaguemos, não sufoquemos aquelas vozes individuais. Então, é muito difícil a gente pensar como isso pode ser resolvido. Uma sugestão que me parece que era importante na educação cívica, na educação social das pessoas, é admitir que as pessoas possam pensar diferente e que isso não significa que elas sejam idiotas ou que elas sejam desonestas ou ruins. Não, elas pensam diferente pelo motivo que for, talvez inclusive porque estejam certas contra a maioria. Já aconteceu na história de que houve poucas pessoas que estavam certas numa determinada situação contra toda uma massa que, vamos assim, que pelo motivo que for, talvez por ter sido manipulada, pela paixão que a cegou, essas poucas pessoas estavam corretas e a massa estava errada.
Tocqueville, ele não é como o Kierkegaard, ele não acha que a democracia deve ser afastada, ao contrário, ele acha que a democracia traz muitas coisas boas e é normal que em certos países grandes vai ser a democracia quem vai acabar sendo o sistema escolhido, né, por aquele povo. Mas ele também nota a importância de garantir a liberdade do espírito. Eu acho que nós temos que fomentar isso, né? Quer dizer, deixar que as pessoas possam ser diferentes, né? Não apenas no problema de comportamento, que às vezes parece que a única coisa que importa hoje é o comportamento, né? Não, também na forma de pensar. Lógico que isso também leva a uma forma de viver diferente, mas o pensamento é o mais revolucionário, o mais espantoso, o mais forte que há, que as pessoas possam pensar com liberdade, que elas possam expor aquilo que acreditam, né? Para que isso seja debatido, para que seja pensado, né? E que, lógico, pode haver certos discursos que a gente não permita. Isso também é tema para outro vídeo, né? Se tudo pode ser permitido, fala numa democracia. Mas, se for o caso de limitar, seja o mínimo possível, que a gente respeite os outros, principalmente aqueles cujo discurso não colocam em perigo a própria sociedade.